Boa noite, então, pessoal que está aqui comigo hoje. A gente vai ter mais uma live conjunta das APGs da região sul, fruto da articulação entre as APGs da região, nesse período de quarentena. Essas conversas têm o objetivo de tratar sobre temas centrais da pós-graduação no país. Na conversa de hoje, quem faz a mediação é a APG-UEPG, no caso eu, Aline, para tratarmos sobre a história das APGs e a democracia dentro da universidade, com o objetivo de dialogar sobre a importância da organização dos estudantes via APGs, junto à NPG, bem como sobre a falta de democracia real nas universidades, introduzindo o debate sobre a paridade. Também abordar a relação entre as demandas imediatas dos estudantes, como as bolsas de estudo e as condições de trabalho, relacionando tudo isso com as questões políticas. No mais, essa é a oportunidade de socializarmos com os estudantes das universidades da região e fazer uma análise do que cada instituição vem passando. É preciso frisar que essa articulação vem sendo feita parte da autonomia das APGs e se mobilizar em torno dos acontecimentos nesse momento de pandemia. Hoje a gente conta com o trabalho da Daniele Kendrick nas Libras, Eliane Abreu e Gianni Stiwick e o Felipe, da APG-UEPG também, na assistência técnica. Bom, como eu já me apresentei, eu sou a Aline, e aqui eu conto com a presença da UEM, com o Elisandro, da URGS, com a Vanessa, da NPG, com a Flávia, e da UFSC, com o João. A nossa fala ela vai ser organizada com um tempo de 15 minutos, para cada representante fazer as suas considerações. E após isso, a gente vai abrir para perguntas e questões de quem estiver nos assistindo. Por isso, fiquem atentos, façam perguntas e participem, para que assim a nossa conversa seja mais dinâmica. Bom, agora eu vou passar a fala para a Flávia, para contar um pouco sobre a história da NPG e sobre o que ela pensa sobre a democracia nas universidades. Oi, pessoal, boa noite a todos e todas que estão acompanhando essa live. Quero agradecer a Aline, da APG da UEPG, e todos os participantes aqui, da APG da UEM, UFSC, da URGS, a Daniela que está aí também nos auxiliando nos trabalhos. Então, quero saudar, pessoal, as iniciativas que estão sendo feitas aí das APGs em conjunto do Sul, no sentido de construir uma agenda de debate, né? Eu acho que a quarentena ela coloca um desafio para a gente de contribuir para a estratégia de combate ao coronavírus, e pelos dados que a gente vem acompanhando, sem dúvida, o isolamento social e criar as condições para que a maioria da população consiga estar em isolamento social é um elemento muito fundamental para a gente preservar vidas, né? E isso colocou para a gente também a necessidade de pensar novas formas de organização, de atuação política, e sem dúvida as redes sociais viraram uma trincheira nossa de debate e de ação política, né? Então, quero muito saudar as APGs aqui pela iniciativa. E discutir a nossa história é a forma também da gente conseguir ter instrumental para pensar o presente, né? E a história do Movimento Nacional de Pós-Graduação é uma história de luta democrática desde o seu início, né? A pós-graduação brasileira, ela é uma pós-graduação muito recente, do ponto de vista assim, histórico, né? E também relativo a outros países. Então, a gente tem uma pós-graduação que foi implementada no Brasil no final dos anos 60, em 68. Então, o movimento nacional, você já tinha um movimento de cientistas muito importante no Brasil, né? A SBPC foi uma organização dos anos 50, e desde lá você teve os cientistas brasileiros mobilizados para a constituição das estruturas de ciência e tecnologia que a gente tem hoje, né? Grande parte delas foram erguidas, organizadas a partir dos anos 50 por intervenção dos cientistas, mas os pós-graduandos, os jovens pesquisadores brasileiros, nós somos um episódio já dos anos 70, né? Que começa uma mobilização forte. A primeira APG é a APG da Unifesp, né? E depois
a APG da PUC do Rio, que são de 76. Então, você tinha um movimento pujante no Brasil, fruto aí da resistência à ditadura militar, mas essas foram as primeiras APGs do país. E o movimento nacional de pós-graduandos se organizava muito a partir da Assembleia de Sócios da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Até hoje a gente se organiza nas assembleias da SBPC, é um espaço que a gente investe muito, né, em contribuir, em participar, e a partir de 79, quando você tem ali, em 77 antes, né, teve uma SBPC que foi impedida de ser realizada no Ceará, ela foi transferida para São Paulo, e em 79, isso aqui foi um momento de grande mobilização também, né? Ao mesmo tempo que de muito ataque, também um momento de grandes mobilizações. Se a gente olha o professor Ildeu, que é hoje o atual presidente da SBPC, ele foi fruto desse movimento, né? Ele era pós-graduando nessa assembleia que não pôde ocorrer por conta da ditadura, da repressão, né? E em 79, quer dizer, 2 anos depois, você teve um movimento de reorganização da União Nacional dos Estudantes e teve a primeira assembleia, o primeiro encontro nacional de pós-graduandos, né, na SBPC. E a partir daí você teve encontro em 80, 81, até 85, e em 86 você funda esse movimento, né, fruto da resistência à ditadura militar, fruto da luta democrática no país, que se organizava a partir das assembleias da SBPC, fundaram a Associação Nacional dos Pós-Graduandos, a ANPG. Então, a ANPG como dizia o Darcy Ribeiro, né, o mais importante é inventar o Brasil que nós queremos. É uma instituição dos tempos de democracia, fruto da luta democrática do nosso país. Então, a luta democrática, a luta por soberania nacional e a luta em defesa da ciência e tecnologia, da possibilidade de se fazer pesquisa no Brasil, ela está no DNA do Movimento Nacional de Pós-Graduandos e no DNA da ANPG, né, que foi uma entidade que nasceu fruto desse movimento, né? Então, a ANPG ela surge nesse contexto de redemocratização e atua, já tem como a principal agenda posta naquele momento a Constituinte, né, que depois se concretizou na Constituição de 88. E lá a ANPG chegou a propor, inclusive, um projeto de lei de pós-graduandos, né, que é o 2405/89, que era justamente um PL que falava sobre direitos, né, sobre direito previdenciário, direitos que a gente hoje luta ainda, já estavam postos ali como uma agenda da pós-graduação, né? Então, a ANPG ela nasce nesse contexto de redemocratização, no contexto de discussão do Plano Nacional, do terceiro Plano Nacional de Pós-Graduação e na construção da Constituinte. E desde então, a ANPG ela tem sido a instituição de representação dos pós-graduandos e junto às APGs, né? E que eu acho que hoje a gente vive um momento aí muito pujante das APGs no Brasil inteiro, né? Eu acho que fruto da luta política, fruto da maior organização que a gente tem hoje no movimento, você tem mais APGs organizadas, mais APGs atuantes, e construindo a resistência democrática nos dias de hoje. A gente, antes de chegar nos dias atuais, a gente passou por um período de resistência ao projeto neoliberal, que hoje ele volta com muito mais força, né? Um projeto ultra neoliberal, muito mais forte e muito mais agressivo, né, do que já foi nos anos 90, né? Após graduação no Brasil, ela viveu momentos muito difíceis, mas nesse período ele foi se
ganhando robustez, digamos assim, né? Foi se tornando um sistema complexo, e nos anos 2000 a pós-graduação teve um grande salto, né? Tanto do ponto de vista do financiamento, quanto do ponto de vista do seu tamanho. O Plano Nacional de Educação, que também ajudou e pautou a construção do Plano Nacional de Pós-Graduação, desse último que acaba a vigência esse ano, de alguma maneira apresentaram desafios no sentido de democratizar o acesso à pós-graduação. E esse desafio, a gente, de alguma maneira, chegou perto dos objetivos que o Plano Nacional de Pós-Graduação, que foi amplamente construído com a sociedade, com a comunidade científica, que a NPG teve muita atuação, de alguma maneira ele foi cumprido, né? A gente bateu a meta de formação de mestres no Brasil, a gente ainda não chegou na meta de formação de doutores, que seria 25 mil, a gente chegou em cerca de formação de 20 mil. Então, a democratização e a ampliação da pós-graduação ainda é um desafio. A gente viu aí, na semana passada, a última medida do Weintraub, né? Eu até perguntei ele antes, mas já estava no início do debate, o que o pessoal tinha achado. Mas a queda do Weintraub, eu queria me posicionar sobre isso, a gente tem construído uma luta de resistência nesse período atual do governo Bolsonaro. Todas essas conquistas que a gente teve, elas estão ameaçadas. Do ponto de vista do tamanho da pós-graduação, existe uma leitura de que a pós-graduação é muito grande e forma muita gente, né? Essa é a leitura que hoje o MEC tem colocado. Então tem uma visão de que a pós-graduação ela precisa ser menor, e a pós-graduação ela precisa ser mais elitizada, portanto, né? Isso tem a ver com a última medida que o Weintraub tomou antes de sair, que ela é simbólica e ela é, na verdade, uma retaliação política, né? Desse processo, porque é um símbolo. Em 2016, através da luta da NPG, foi aprovado um projeto, que é uma portaria normativa da lei de cotas na graduação, que sinaliza para a necessidade de se aprovar, de se implementar cotas raciais, para negros e negras, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. E isso aqui era uma portaria normativa que indicava uma política pública, ou seja, o MEC estava dizendo ali que a democratização da pós-graduação ela é um desafio ainda, né? E quando o Weintraub ele revoga essa portaria, ela, na verdade, ele está dizendo, ele está fazendo uma retaliação e ele está colocando ali o projeto, né, que o MEC representa hoje, e esse governo Bolsonaro representa hoje. Então, a gente não só está na luta para a revogação dessa medida, mas também entrou com um projeto de lei no Congresso Nacional para que as cotas na pós-graduação possam ser lei também, né? Porque se a gente entende que ainda existe uma dívida histórica com a população negra, parda, com a população pobre do nosso país, com a população originária, se a gente reconhece que a pós-graduação ainda é muito elitizada e que democratizar faz parte de tornar o conhecimento mais próximo do que é a realidade brasileira, das necessidades da realidade brasileira, significa, então, que a gente precisa fazer esse enfrentamento, né? Então, a nossa resposta não é só a revogação de uma medida que não tinha força de lei, é a gente conseguir aprovar uma lei no Congresso Nacional para implementar as cotas. Então, eu digo isso porque é um exemplo da importância da gente ter organizações sociais pujantes, né? Com capacidade de dar resposta para as questões, para a nossa luta cotidiana, né? E mais, que tenha condição de organizar a resistência política no nosso país. Eu quero lembrar, há um ano atrás, agora no mês de maio, no dia 15 de maio e 30 de maio, a gente comemorou um ano do Tsunami da Educação. O Tsunami da Educação foi a primeira grande mobilização de massa, talvez a única do tamanho que foi, né? Porque foram milhares de jovens estudantes, pós-graduandos, estudantes secundaristas, universitários, pesquisadores, cientistas, a sociedade se mobilizou em defesa da educação quando Weintraub anunciou os cortes, né? Corte de bolsa e corte nas universidades. E essa manifestação ela foi absolutamente fundamental, primeiro,
para começar a queda de aprovação do Bolsonaro, porque ali teve uma queda considerável, né? Os primeiros 30% dele ele perdeu ali. E dois, foi fundamental para denunciar o projeto em curso no Brasil, né? Que estava no início, que veio com muita força, né? Essa coisa do antipetismo, né? De derrotar a esquerda. Então, quando você elege o Bolsonaro, você elege com essa áurea, né, de que vai acabar com a corrupção no Brasil, de que vai acabar com a esquerda no Brasil, ataca as universidades, e ali foi a primeira manifestação de massa para quebrar essa áurea do governo e denunciar qual é esse governo. Então, isso veio pela mão das instituições organizadas, históricas, UNE, UBS, NPG, as APGs, que se organizaram no país inteiro, né? E depois disso teve vários, a gente tem um ano de mobilização, não teve um mês que não teve manifestação. E agora, nas redes sociais, a gente também está buscando outras formas de fazer essas manifestações. E eu digo tudo isso, pessoal, talvez o meu tempo já esteja caminhando para o fim, se puder me dizer quanto tempo ainda tem. Quanto tempo eu tenho, Aline? Vou caminhando para o fim, acho que já está. Então, eu acho assim, pessoal... Minutos, Flávia. Obrigada. Imagina. A gente tem alguns pilares, né, que fizeram surgir o Movimento Nacional de Pós-Graduandos e que depois culminaram na fundação da NPG, e eu acho que esses ainda estão muito vivos na nossa atuação política, né, de toda a rede de pós-graduandos. Primeiro, a luta democrática. Foi assim que nós nascemos e é assim, e é hoje a nossa principal responsabilidade no país. A gente tem um governo com características de fascismo, né? Um governo com características fascistas, que tem operado a partir da chave do ódio, da cisão da nação, da desconstrução dos principais instrumentos garantidores de soberania do país, ou seja, as nossas estatais, a educação pública, as universidades, a ciência brasileira. Todos esses pilares estão sendo atacados. Então, a NPG tem hoje participado de todas as iniciativas no sentido da garantia da democracia. Eu quero citar duas iniciativas. Uma é o Pacto pela Vida, que aí organiza, né, a comunidade científica da saúde, diversas entidades da sociedade civil organizadas para defender a vida, no momento onde a vida está sendo atacada não só pela tragédia da Covid, mas também pela tragédia social, que é a violência policial e a violência de um Estado que não consegue fornecer, fruto do teto de gastos, fruto da política de austeridade, serviços públicos de qualidade para a nossa população. E tem gerado aqui o que muitos têm a defesa da vida como a vida ela se tornou descartável, né? Ela se tornou descartável. Então, você tem um Estado que escolhe quem vai morrer hoje, né? Então, a defesa da vida ela não é uma coisa menor, ela é a possibilidade de defender a vida de milhares de brasileiros, em especial pobres, em especial trabalhadores, negros e negras e mulheres. Né? Então, essa é uma questão muito importante, a defesa da vida. E a outra é o Pacto pela Democracia, que é uma frente que tem sido organizada pela OAB, pela CNBB, pela ABI, pela SBPC, pelas entidades estudantis, que vai fazer, inclusive, o lançamento do seu manifesto essa semana, como forma da gente construir uma grande frente antifascista no Brasil e uma grande frente em defesa da democracia. Você tem aí uma guerra entre as instituições brasileiras com baixa capacidade de reação, e essa reação que consiga organizar a resistência democrática, ela precisa vir da sociedade civil, né? Como tem sido feito, como foi feito na história, como foi a própria Direta Já. Então, isso aqui é um desafio, às vezes, pós-graduandos, a gente fica muito inserido nas nossas pesquisas, sem se envolver em grandes temas, mas é absolutamente fundamental que essa rede de APGs que fundou a NPG, que lutou pela democracia, que participou da construção da democracia pós-ditadura, precisa hoje também dar essa resposta, né? E tem dado essa resposta. Esse aqui diria que é o nosso desafio histórico da nossa geração. Defender a vida das pessoas, defender a democracia
e a partir daí ter condição de construir de novo um projeto nacional que assegure soberania, que assegure desenvolvimento econômico. O Brasil está numa crise recessiva profunda, milhares de pessoas passando fome, sem emprego. Isso aqui não existe construção de um país soberano sem desenvolvimento econômico. Então, isso aqui é muito vinculado à pauta da ciência, porque a ciência ela é a chave, inclusive, para esse desenvolvimento, com sustentabilidade, com respeito ambiental, com distribuição de renda, né? Então, é fundamental a ciência e tecnologia, e talvez esses sejam os pilares, né? Do que a nossa história nos deixou de legado e do que essa geração precisa deixar de legado para a história que virá, né? Para que exista história, para essa história que virá ela ser uma história vitoriosa, né? Do ponto de vista daqueles que querem um Brasil soberano, democrático, um projeto popular, ele possa ter vitória, possa ser vitorioso, ele depende da nossa geração. Então, é um chamado, né? Eu acho que esse debate é um pouco isso, o espírito, né? A gente entender a nossa história para a gente conhecer o nosso futuro, para a gente construir o nosso futuro. Então, eu deixo aqui de contribuição essas questões. Obrigada, pessoal. Boa noite. Muito obrigada, Flávia, pela sua fala. Muito importante isso. Agora eu passo a fala para a Vanessa. Olá, boa noite a todos e todas. Inicialmente, eu gostaria de saudar, né, essa possibilidade das nossas lives da PGSul. Tem dado muito certo, muito importante essa articulação a nível regional. Eu organizei minha fala em 2 momentos, que seria o primeiro, trabalhar um pouco essa relação íntima da democracia com a universidade e o movimento dos estudantes, e depois os momentos de articulação histórico da PGURBS, que são 4 momentos que a gente conseguiu mapear. Então, a luta dos estudantes pela democracia em defesa da educação da classe trabalhadora a nível de América Latina, ela é histórica, né? Seja ela pela quebra de relações autoritárias de poder, a gente vê isso com o movimento de Córdoba, ou pela busca de novas alternativas de projetos de sociedade, né? A gente vê isso também no movimento nacional pela Universidade Popular, o MUP. E também, como a Flávia mencionou, os últimos movimentos da educação brasileira, conhecidos como os tsunamis da educação, eles são a prova do protagonismo e da importância da defesa da democracia que os estudantes têm articulado. E esse protagonismo também é importante ser pensado para além e para fora dos espaços da universidade, né? A gente precisa pensar em pontuar uma democracia interna em todos os espaços das instituições onde estão os estudantes da pós-graduação. E para isso eu queria problematizar um pouquinho, então, o nosso entendimento de democracia, né? A democracia, ela vem de uma falsa universalidade, né, de direitos democráticos que são do sistema capitalista, que muitas vezes estão ligados apenas a direitos políticos, são abstratos ou até mesmo genéricos. O discurso hegemônico da democracia, da autonomia e da própria participação ou de uma formação para a cidadania, né, eles são muito fortes na atualidade. E esses discursos e essa disputa está muito articulada também a interesses que servem à exploração, dominação e da própria reprodução do modo de produção capitalista. Por isso, quando a gente fala em democracia, é importante a gente problematizar que democracia a gente está falando, né? E quais os interesses há de democracia no interior das universidades públicas e privadas no país. O que é defender a ciência e a tecnologia num contexto de capitalismo independente? Então, todas essas questões elas vão norteando o debate da universidade, da pós-graduação e da democracia. Num contexto de capitalismo independente, onde a ciência e a tecnologia elas têm perdido seu horizonte de superação dos problemas, né, da classe trabalhadora do país, ela tem se voltado para o mercado de trabalho, a serviço do modo de produção capitalista. Né? Então, a ciência e a tecnologia, ao invés de servir as necessidades humanas dos trabalhadores do campo à cidade, elas têm servido as necessidades do próprio capital. Um exemplo claro disso na atualidade
é o programa Futuros, é como o agronegócio tem entrado nos programas de pós-graduação, com tecnologia e tantas outras questões, né? A própria disputa do público, do privado dentro do público, né? E os rumos que o empresariado brasileiro tem querido dar para a educação brasileira, desde a educação infantil até a pós-graduação. Então, é preciso que a gente defenda, sim, a democracia, mas uma democracia substantiva, uma democracia que parta de um real projeto de soberania nacional, que defenda o poder popular de fato. Sem esse pano de fundo desse debate, a gente estará apenas correndo atrás do véu da democracia liberal burguesa. Então, partindo desse debate, desse entendimento da democracia, comentar um pouco dos momentos históricos da PGURGS. Foi bem interessante porque a gente fez uma pesquisa breve com ex-membros da entidade, os professores, para tentar captar os momentos históricos da nossa entidade. Então, a PG da URGS, ela surge nos anos 80, né, período pós-redemocratização, e ela foi fundada no ano de 82. E já nesse período houveram muitas pautas que envolviam os estudantes e os processos democráticos, os processos de ampliação à democracia dentro da universidade. Já nos anos 90 e nos anos 2000, a PG teve algumas gestões mais remotas que ficaram um pouco perdidas, mas de 2010 a 2011 acontece uma refundação da entidade, e no ano de 2011, especificamente, a construção do atual estatuto. Nos anos de 2013, que é o terceiro momento da PGURGS, até 2015, por ali, a PG conseguiu dar mais densidade à sua organicidade, mais mobilização, e também conseguiu, as disputas no período eram em função da sede, que é uma grande problemática para todas as APGs, né? Ter onde guardar os documentos, enfim. E ter um espaço real onde os estudantes possam lá conversar, enfim, articular, realizar assembleias. Então, no ano de 2013, depois de muitas lutas, inclusive de processos de ocupação, a PG URGS conquistou 2 sedes, uma no campus Centro e uma no campus do Vale. E a partir disso, então, a luta começou a se dar pelo aprimoramento dos espaços de representação docente. No ano de 2014, teve o Encontro Gaúcho dos pós-graduandos, e onde as pautas que foram mobilizadas eram o reajuste já, contra os atrasos das bolsas, moradia estudantil, creche, saúde mental, assédio, o trabalho intensificado e o produtivismo na pós-graduação. Vejam, as pautas são quase sempre as mesmas, né? No ano de 2015, o debate começou a se intensificar a partir do trabalho dos pós-graduandos. Então, começou a se debater muito o auxílio saúde, as questões de insalubridade, a previdência social. Nesse período, a gente teve também um membro da PG URGS que fez parte da NPG Nacional, que conseguiu articular muitas questões por dentro da NPG nessa relação com a URGS. Também nos anos de 2016, pulando agora mais para a atualidade, os próprios debates contra a emenda constitucional 95, né, se fizeram muito presentes na entidade, e atualmente a gente tem também como vice-representante, presidente sul da região sul, a Mari Rodrigues, que tem feito uma boa articulação, ela compõe a gestão da PG URGS e compõe a direção nacional da NPG. E atualmente as pautas da NPG, da PG URGS, basicamente têm envolvido a defesa da universidade pública e do SUS pela conjuntura da pandemia. Né? Então, a articulação dos sistemas de educação, debates contra o futuro, contra a reforma da Previdência, realizamos ciência na praça, defesa do SUS, contra os cortes de bolsas. A gente tem debatido também o viés da mulher no lugar da paridade, da mulher na própria ciência, né? O papel da mulher, um debate feminista em torno disso. Ampliamos também o debate das ações afirmativas na pós-graduação desde o ano passado, com o Fórum das Ações Afirmativas. Né? E nesse contexto de pandemia, então, a gente tem tocado as pautas que todas as APGs têm sido obrigadas a serem tocadas, né? Que é a defesa de auxílios emergenciais por parte das universidades, né? Uma pressão por um calendário acadêmico mais adequado à realidade dos estudantes,
a revogação das portarias 18, 20 e 21, que a gente tem um entendimento que a 34 ela é bastante devastadora, mas as portarias anteriores elas também têm esse peso de retrocesso, estudantes da pós-graduação. A gente tem feito um debate bastante profundo sobre o ensino remoto, né? Realizado fóruns de RDs também, ainda que online e à distância. E a defesa da paridade. A defesa da paridade se tornou um tema, ela sempre foi um tema muito importante da PGURGS, né, quase que desde a sua fundação. Em todos os documentos históricos, em todos os materiais e relatos que a gente encontrou, a paridade é uma temática bastante importante. E na semana passada, a gente teve uma consulta, né, à paridade no consulta, e a URGS deu a negativa de consulta à paridade. E ainda inclui um fator redutor que diminui ainda mais a participação dos estudantes na eleição da reitoria. Então foi algo muito vergonhoso, algo muito escandaloso, por tamanho para a dimensão que tem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, retroceder com esses atos autoritários e antidemocráticos. Por isso a gente traz a paridade como um tema central, porque a ampliação da democracia interna, ela inclusive fortalece as lutas da comunidade acadêmica, né? Contra os atos antidemocráticos, inclusive nas nomeações de possíveis interventores, como nós vimos na MP 914 e 979. Então, eu até fiz um cartazinho paridade já, porque está muito efervescente esse debate na UFRGS e ele é muito caro para os nossos pós-graduantes. Então, por fim, a gente gostaria de reiterar que a gente não pode ficar à espera de recomendações ou receituários do Banco Mundial ou das organizações internacionais. A gente precisa pensar estratégias que venham próprias da classe trabalhadora de uma educação necessária, uma educação que vá para além do capital, como mencionava Mesmeres, ou que se anuncie para uma universidade necessária, como diria o Darcy Ribeiro. As universidades elas têm um papel importantíssimo na construção de um projeto educativo que deve ser articulado a um novo projeto de soberania nacional para reconstruir uma outra hegemonia da classe trabalhadora. Então, é esse entendimento que a PGURGS, que nós estamos tendo de democracia e dos processos internos. Obrigada. Muito obrigada, Vanessa, pelas suas contribuições. Agora eu vou passar a palavra para o Elisandro. Deixa eu só ver se... Acho que desmutou aqui. Vocês estão me escutando bem? Sim? Beleza, então. Bem, queria agradecer, em nome da nossa PG aqui da UEM, a possibilidade de participar, né, desse debate. Na verdade, eu achei muito interessante o tema em si, a proposta, né, porque acho que a ideia era justamente promover uma reflexão, né, sobre a nossa participação, o movimento estudantil no geral, e em específico, né, a questão das APGs, né, que trazem as demandas específicas da pós-graduação, né, e a articulação da ciência, né, que, querendo ou não, é feita pela gente, pelos pós-graduandos, né, no Brasil. Bem, nesse sentido, eu organizei, na verdade, coloquei isso, né, como uma proposta para analisar a história da nossa APG, que é muito recente comparada, acho que, às outras APGs, né? Por exemplo, a Vanessa acabou de mencionar lá que foi em 1990, né, se eu não me engano, da década de 90, a fundação da APG lá na Federal do Rio Grande. Aqui na UEM, né, 2011 teve um movimento, etc., para fundar uma associação de pós-graduação, de pós-graduandos, mas esse projeto acabou vigorando por pouco tempo, acabou não indo muito para frente, né, por essa questão também da rotatividade muito alta que existe, né, nos programas de pós-graduação. Os alunos também, devido à instabilidade no mercado de trabalho, acabam saindo, participando menos politicamente. Então a nossa APG, ela encontrou essa dificuldade, acho, para surgir, né. Em 2018, daí a gente refundou, teve um movimento, né, para refundar a nossa associação. Mas primeiro eu
parei para pensar, né, quando eu tentei refletir sobre a história da nossa pós-graduação, eu me coloquei em problema primeiro da participação estudantil, né, na UEM, que, bom, pelo menos eu sou do curso de História e tive aula com um professor que se propõe nos trabalhos dele a trabalhar com o movimento estudantil. Ele escreveu toda uma historiografia com relação ao movimento estudantil da UEM, e é o professor Reginaldo Benedito Dias. Ele escreveu o título do livro agora, uma Universidade de Ponta Cabeça, etc., porque tem a UEM em si tem uma história, né, ligada com a ditadura militar. O processo de fundação dela foi lá em 1969, tinha uma hierarquia muito forte, existia a presença, né, de mecanismos censores, de perseguição mesmo ao movimento estudantil, já na própria construção da universidade, né, e o movimento estudantil da UEM foi, inclusive, né, alvo, né, de algumas observações por certos departamentos do governo ali no período, como o professor Reginaldo descreve em algumas das publicações que ele tem com relação a isso. E só que uma constante, né, que me pareceu é que a pós-graduação, assim, não tem não teve, né, um protagonismo ao longo desse período, né. A UEM, o DCE da UEM foi fundado em 1981, os primeiros cursos de pós-graduação vão começar lá no final da década de 80, né, 1987, e é interessante que a UEM, ela, acho que como as outras universidades do estado do Paraná, iniciou, né, com um projeto ligado à expansão nacional da agroindústria, do agronegócio, lá no período da ditadura, né, que são pautas que infelizmente permanecem da forma como foram colocados lá. E apenas lá em 1987 que ela se tornou gratuita, né? E foi interessante, eu não sabia desse dado, na verdade, pesquisando isso, me propondo a pensar essa participação dos estudantes, foi exatamente por um movimento estudantil, né? Então percebam ali no movimento da redemocratização do país, a formação da Constituinte, etc. E na UEM, aqui, uma cidade relativamente pequena, né, fora, digamos, do grande eixo ali, essas discussões colocavam. Só que a pós-graduação não aparece como um protagonista nesses momentos, assim. Você tem ali 2, 3 cursos ligados à área de biologia, à área de química, que foram fundados ali em 1980, né, os primeiros mestrados, e aparentemente nunca houve uma articulação política muito desenvolta, digamos assim, com relação à pós-graduação participando, né? Mas a UEM cresceu muito, né, principalmente a partir da década de 90 em diante, né? Hoje a gente tem, se eu não me engano, eu até anotei aqui, 40 cursos de mestrado, 9 mestrados profissionais, 26 doutorados, né? Para uma cidade que tem 400 mil habitantes, né? Isso é um tamanho considerável. A universidade hoje tem, acho que uns 20, 25 mil entre alunos e professores, né? Então, a UEM assume uma importância regional, e a pós-graduação, né, também nesse sentido, porque, enfim, embora na lógica, né, capitalista de funcionamento, a gente tem uma representatividade na formação de profissionais, né? Embora não seja o ideal principal da universidade se pensar nesses termos, isso que infelizmente é colocado na maioria das vezes. E só que a UEM, ela tem conquistado, digamos, a pós-graduação em si. Por exemplo, eu lembro de um dado que teve, a UEM é a segunda universidade proporcional, em questões proporcionais, né, na presença de mulheres na pesquisa. Então, e esses debates estão colocados ainda, pelo menos eu percebi nos últimos anos que começaram debates vinculados a minorias, vinculados aos movimentos sociais, né, pelo menos pensando, acho que a nossa
a nossa concepção enquanto APG do movimento estudantil é muito vinculada àquela ideia do professor Ricardo Lehrer sobre a participação dos movimentos sociais na fundação da universidade. Acho que essa ideia de a universidade estar vinculada ao mercado já não faz muito sentido, de acordo com a lógica da nossa burguesia, propriamente dita. Então, o recurso principal nosso, acho que é se vincular aos movimentos sociais e trazer essas pautas desses movimentos para dentro da universidade, da pós-graduação. Então, foi mais ou menos nesse sentido que eu percebo que esses debates têm sido colocados. Por exemplo, a pós-graduação em História tem uns 2 anos, 2 anos não, esse ano, inclusive, adotou o critério de raça e gênero, né, para a instituição de cotas na pós-graduação. Existe uma questão acho que no curso de psicologia, se eu não me engano, com relação à distribuição de bolsas, né, um critério social para a distribuição de bolsas. Então, só que esses movimentos que aparecem gradativamente ainda não sofreram, digamos, uma sistematização total dentro da universidade, sabe? Acho que a APG, a refundação da nossa APG no ano passado, trazendo todo esse movimento material, né, que os pós-graduandos sentiram, como a nossa função, a nossa profissão está precarizada, digamos assim, que, digamos, a gente consegue invocar também essas outras pautas que circundam e que vinculadas aos movimentos sociais para colocar essa representatividade como um projeto da nossa APG. Tanto que a nossa presidente, a Isabel, ela representa muito bem isso, tem se engajado muito. A gente pensou também, por exemplo, a participação na nossa APG ano passado na UEM tem a PAI, um projeto de assistência estudantil, né, que havia sido pensado sobretudo para a graduação, né, já que não existia, digamos, uma entidade política da pós-graduação participando muito fortemente. Então, a gente passou a participar disso e tentar influenciar, criar, colocar as nossas demandas quanto pós-graduandos, né? Porque, enfim, acho que um pouco pela ideia da bolsa, porque o pós-graduando recebe bolsa, embora as bolsas sejam bastante escassas, parece que o pós-graduando ele não precisa da assistência estudantil, né? Mas a gente se propôs a colocar essa demanda também nessa formulação que estava tendo dentro da universidade. E a história da nossa APG se vincula muito a isso também. Foi meio uma série de problemas que todo mundo se viu envolvido, né, principalmente ano passado, com essa questão dos cortes e da violência do governo em atuar contra a universidade. Lembrando, né, que o nosso governo estadual ele está bastante alinhavado ao projeto de desmonte neoliberal das universidades proposto pelo governo federal. A gente tem, por exemplo, sei lá, 7, 8 anos que não tem concurso na UEM, os professores estão cada vez mais sobrecarregados, tem um problema que todo ano se apresenta, né, e a questão dos professores temporários, embora isso afete mais a graduação, nós como pós-graduandos aqui, que temos a expectativa também de, quem sabe, tornarmos professores na educação superior, isso é um problema que se apresenta para a gente também. Então, a gente tem travado um combate também, a universidade aqui, contra o governo estadual, que se coloca alinhado aos interesses, né, dessa ideia restritiva de democracia como uma democracia de mercado, de competição, e que não atende aos interesses da maioria, não de fornecer um serviço de qualidade tendo como instrumento as instituições superiores que produzem conhecimento. Então, enfim, agora eu pensei também um pouco tendo em vista que a nossa
a nossa APG é muito recente, né? A gente tem tido tem estabelecido, né, algumas estratégias, me foge o termo agora, mas enfim, que são as nossas perspectivas, como a gente pode fazer com que não aconteça o que aconteceu em 2011, que é a APG ter sido fundada e logo depois ela acabar perdendo potencialidade de ação, perdendo a quantidade de membros, etc. Então, acho que agora o nosso principal desafio tem sido institucionalizar a APG como um movimento, né, que faça parte das instituições, dos conselhos universitários. A gente tinha uma representação estudantil totalmente desenhada, né, pelo DCE. O DCE representava tanto a graduação quanto a pós-graduação. Enfim, não sei exatamente quais termos isso pode ser modificado ou vai ser modificado, né, mas a gente tem conseguido um diálogo muito profícuo com o pessoal do DCE, então, e também temos tentado dialogar com os movimentos sociais que fazem parte, né, da UEM, o MUP, o JC, enfim, que trabalham, né, já tem uma historicidade muito grande de trabalho nas lutas sociais, até porque boa parte, alguns outros membros da nossa APG, não temos uma experiência muito grande na atuação, de atuação nos movimentos sociais, mas acho que é uma coisa essencial que tem que ser incorporada, né? E também, então, essas duas frentes são os nossos dois grandes desafios a partir de agora, além, é claro, de participar de todos esses embates que estão acontecendo no país. Então, a gente tem que meio que se formar durante a luta contra esse governo e contra os ataques, né? Mas acho que é uma experiência essencial e uma forma de representação essencial para os nossos pós-graduandos e para conseguir salvar o mínimo de humanismo que permeia nossas universidades aí. Mas acho que é isso. Muito obrigado pela oportunidade e, enfim, isso. Muito obrigada, Elisandro. Eu passo a palavra agora para o João. Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Começar também agradecendo todo mundo que falou, que está assistindo também. É sempre bastante interessante a gente trocar essas ideias sobre nossa atuação em cada universidade. E especificamente falando sobre história, né? Não sei se vocês pensaram sobre isso, mas esse vídeo ele fica salvo, né? De alguma forma a gente está fazendo aqui também um registro histórico. O movimento estudantil da pós-graduação não é tão estudado, tão historicizado como o movimento estudantil da graduação, por exemplo, e de alguma forma esse vídeo já serve como um material também para, quem sabe, estudos futuros. Quando a gente está aqui falando, o tempo voa. Para vocês ouvindo, é bem mais lento, né? Então, a gente aqui na gestão da PG da UFSC fez um ponto a ponto aqui que eu vou tentar seguir para ver se eu respeito os 15 minutos e respeito vocês, consequentemente. Tá. Então, a primeira coisa que eu queria trazer é um pouco sobre informações gerais da UFSC, assim, da PG aqui. E aí não é para, assim, parece um pouco burocracia, cadeiras de representação, mas como tem APGs que estão menos estruturadas, que estão se formando mais recentemente, eu acho que é bem interessante saber o tipo de estrutura que as APGs mais antigas já alcançaram, né, conquistaram. A gente tem uma APG que é fundada em 86, aqui na UFSC. A gente tem uma sede hoje, é uma sede pequenininha, mas ela serve para a gente fazer nossas reuniões próxima da sede do DCE aqui no campus Florianópolis, da UFSC. E uma série de cadeiras aí de representação estudantil, mas das mais relevantes eu queria ressaltar o Conselho Universitário, né? A gente tem 2 cadeiras hoje da pós-graduação, e a própria Câmara de Pós-Graduação, que aqui chama CPG, a gente tem 6 cadeiras lá,
todas elas dentro desse modelo de democracia totalmente restrita que a gente tem, né? No mínimo 70% docentes, geralmente até um pouco mais, mas tem sido já importante para a gente causar alguns problemas, pelo menos, né? Trazer informação do lado de lá e incomodar certos projetos que, sem a nossa presença, passariam muito mais fácil, né? Aí, só para ressaltar, nesses últimos anos aí, pautas importantes como o avanço das ações afirmativas, que estão andando aos pouquinhos aqui na UFSC, e que a gente espera que agora, com esse fato político do Weintraub, a gente consiga dar um salto um pouco mais avançado nos próximos meses. A gente teve aqui ano passado uma proposta que chamou pós-mestrado, uma nova modalidade de pós-graduação, que nos pareceu bastante problemática para os pós-graduandos e pós-graduandas não receberem bolsa, mas continuarem fazendo pesquisa, geralmente com bolsa da iniciativa privada. Então a gente dá um combate forte a essa proposta do pós-mestrado, que acabou passando, mas ainda não foi efetivada. A gente teve também recentemente uma nova resolução geral da pós-graduação, onde a gente conseguiu botar algumas questões, né, trazer mais vaga de representação discente nos colegiados em cada programa, questionar alguns sentidos de internacionalização que estavam vindo, que era essencialmente uma submissão nossa aos países centrais aí, e também até num sentido bastante colonialista, de que todo mundo tem que falar só inglês e as línguas europeias. Então, algumas coisas deu para barrar nesse processo. E também e agora o debate da vez é o ensino remoto, né? Tem um grupo bastante articulado de professores aí querendo passar ensino remoto de qualquer forma, né? Interessado no EAD como uma forma também de precarização, de entrada da iniciativa privada, e a gente tem feito bastante esse debate nesse momento. Só para uns exemplos, né? A gente tem aqui na UFSC uma sequência aí histórica de estar na 5ª gestão, que tem um nível bom de atividade e uma certa continuidade, assim, né? Então a gente tem uma sequência aí de gestões que elas funcionam como uma frente de esquerda mais crítica, né? Uma frente de esquerda anticapitalista, mas que é bastante ampla, com bastante independentes, e diferentes organizações políticas também tiveram juntos nesses processos aí de 5 anos, que inclusive a maior parte deles foram de chapa única nas últimas eleições aí, conseguindo agregar bastante o pessoal novo nesse sentido de continuidade. Aí queria falar um pouco sobre o nível de organização estudantil aqui na pós-graduação da UFSC, né? A gente entende que a APG tem tido um crescimento relativo, mais significativo de estar mais presente, de ser reconhecida da universidade, estar agregando mais estudantes, mas a gente ainda tem um cenário que tem muito a avançar na organização estudantil em cada programa, né? Comparado com o movimento da graduação, por exemplo. A maior parte dos nossos programas não costumam ter assembleias estudantis frequentes, quase nenhum, e a gente ainda acaba muito focado em alguns centros, né, que a gente tem mais presença, e outros centros da universidade uma dificuldade maior de diálogo. E a gente tem discutido muito nos últimos semanas, inclusive, a questão das cadeiras de representação discente em cada programa, né? Eu não sei como é nas outras universidades, mas aqui a gente tem uma parte dos programas que tem um bom nível de organização estudantil, aí as cadeiras costumam levar posições mais coletivas, costumam ter um papel também de mobilização, mas são muitos os programas onde isso não existe, as cadeiras acabam ficando vazias, ou muitas vezes estudantes indicados pelas próprias coordenações. E aí muitas vezes não levam os debates do estudante para as instâncias e voltam, né? A gente tem pensado estratégias para avançar nesse sentido, e entende que depende essencialmente da articulação dentro dos próprios programas, dos estudantes terem as suas assembleias frequentes, e a APG está tentando estimular isso, ajudar nesse processo, e também resgatar esse mecanismo, algo como uma reunião ampliada com RDs, alguém falou também de fórum de RDs, né, a gente também usava esse termo aqui,
em momentos para puxar campanhas, para decisões mais centrais na universidade. Embora a nossa gestão é aberta, né? A gente faz reuniões abertas também, mas às vezes usa esse argumento para ter mais gente, né? Aí eu queria dar alguns exemplos também de por que a gente está entendendo que tem esse crescimento, né, da atuação do movimento estudantil de pós na UFSC, né? Desde ali mais ou menos 2016, a APG foi importante no apoio às ocupações de centros da universidade, que foi uma luta bem grande aqui na UFSC em 2016, na época contra a reforma do ensino médio e, enfim, lei das terceirizações e da aposentadoria, né, que algumas acabaram passando depois, ou mesmo naquele momento. De 2017 até o ano passado, frequentes dias, né, de luta de greve geral, que a APG conseguiu estar sempre presente, a pós-graduação cada vez mais organizada para estar junto nesses espaços. Incluindo ano passado, a gente criou aí o bloco da APG, o bloco da pós-graduação UFSC nos atos da cidade. A gente conseguiu fazer uma faixa gigantesca que deu uma visibilidade de rua bem grande, né? Agora os pós-graduandos costumam ir em bloco para os atos, pelo menos da educação aqui em Florianópolis. E todas essas lutas, na verdade, foram culminando nesse momento que foi bastante importante para a gente ano passado, que foi a greve da pós-graduação da UFSC. A gente teve uma greve forte aqui em 2019, teve no seu pico mais de 30 programas que paralisaram as aulas. O movimento estudantil da graduação também estava em greve. Uma greve que durou aí algumas semanas. Principalmente em cima da pauta do Futurice, né? E que foi... Também chamou bastante a atenção nossa pelas assembleias, né? A gente conseguiu fazer uma assembleia aí que a gente estimou em 400 estudantes de pós-graduação. Foi bastante surpreendente até para a gente, né? Todo mundo sabe que a pós-graduação não é esse espaço tão consolidado de movimento estudantil, e a gente viu que isso parece que está mudando, né? Aí eu queria trazer uns pontos de como que a gente está entendendo essa mudança, uma interpretação, que esse crescimento da luta na pós-graduação tem um papel da APG de estar organizado, estar fazendo trabalho de base, com certeza, mas tem um cenário maior, nacional, né? Que envolve alguns elementos que a gente tem pensado, por exemplo, as ameaças anuais que têm tido as bolsas de pesquisa, né? A gente tem uma diminuição quase regressiva numa PG, assim, desde pelo menos 2015, 2016, então desde o final dos governos do PT, acelera com o governo Temer, acelera ainda mais com o governo Bolsonaro, e esse momento do risco de perder a bolsa tem sido mais importante para trazer a pós-graduação para a luta, né? São os momentos que a gente faz maiores assembleias. Também existe uma mudança no perfil do pós-graduando nesses últimos 5 anos, que tem muito a ver com a pós-graduação aparecer como uma alternativa de sobrevivência, né? De conseguir uma bolsa, alguma quantia que não dá para chamar de salário, né? Mas frente a um mercado de trabalho que está cada vez mais precarizado, cada vez menos concursos, né? Então a gente vê muito pós-graduando que muitas vezes nem almeja assim, a carreira acadêmica, mas achou a pós-graduação como uma possibilidade de sustento. E aí, claro, um protagonismo grande do movimento estudantil nos últimos anos, como um dos setores aí dos movimentos sociais brasileiros que mais tiveram capacidade de ação, de estar na frente dos atos, né? E aí, uma peculiaridade do último governo que além de querer acabar com tudo, em termos de financiamento, tem uma reação especificamente anti-ciência, né? Esse setor de extrema-direita que acabou fortalecendo para a gente essa identidade de pesquisadores, de estudantes de pós-graduação, se mobilizando cada vez mais para ir para a rua. Essas experiências de luta têm informado para a gente
um pouco da crítica das limitações da representação no modelo de universidade que a gente tem hoje, né? E aí, todo mundo falou por cima disso, mas talvez não falou tão especificamente. Para a gente é fundamental alguns horizontes em termos do debate de democracia universitária, que é o voto universal para as eleições, é a composição paritária em todos os espaços de deliberação, e isso não existe em praticamente nenhuma universidade brasileira, é a inclusão também nessa instâncias de deliberação, além dos estudantes, das trabalhadoras terceirizadas, que nas nossas universidades quase nunca tem vez e voz para trazer suas demandas, e também das comunidades do entorno da universidade, da sociedade civil organizada, né? Mais especificamente dos movimentos sociais, dos sindicatos, das associações de moradores, para falar de uma mudança concreta de democracia universitária, a gente tem que falar dessas inclusões, né? Além do aumento da participação estudantil. E aí é bem interessante que a gente está fazendo essa live dia 22 de junho, porque ontem fez aniversário da reforma universitária de Córdoba, né? 102 anos atrás, uma mobilização estudantil importante que pensou muito em democracia universitária, né? Na inclusão dos estudantes nos espaços de deliberação, e é um episódio aí da nossa história latino-americana, né? Muito pouco conhecido, às vezes até do próprio movimento estudantil, mas que tem alguma inspiração para a gente até os dias de hoje. E a última coisa que eu queria falar é sobre isso, que a representação nas instâncias da universidade, ela tem uma limitação também porque ela mascara os mecanismos de pressão e de correlação de forças, né? A gente sabe que 2 pós-graduandos e 50 professores numa reunião de conselho universitário, a gente não vai conseguir trazer com atenção as nossas preocupações sobre o ensino remoto, por exemplo. Então, a gente tem pensado que é papel das APGs, e para além da tarefa de representação, né? As entidades elas têm que ser representação e mobilização. Elas, inclusive, não vão fazer uma boa representação sem estar trabalhando também pelo viés da mobilização e da pressão que questiona as instâncias instituídas aí da universidade, né? Para a gente, a greve do ano passado foi muito significativa, tanto por essa ajuda em repelir o projeto Futuris, como também por agregar estudantes da pós-graduação nas lutas e fazer esse mecanismo de pressão, né? Com a greve a gente abriu debates que nunca teria conseguido abrir com outros professores e com a reitoria dentro das instâncias tradicionais, né? Elas não permitem essa consolidação de uma força social estudantil, né? Para a gente foi bastante negativo que a gente não teve um respaldo nacional de construção dessa greve, né? A nossa entidade nacional foi bastante tímida, para não falar mesmo que ajudou a desmobilizar a luta, e por isso a gente fez um sentido de articulação que a gente chamou de baixo para cima, né? Tentando fazer esse contato com outras pós-graduações, outras universidades. A gente teve mais algumas poucas universidades aqui no sul do Brasil que entraram em greve, foi bem interessante esse contato que a gente conseguiu, mas ao mesmo tempo muito insuficiente, né? A gente não tem essa articulação nem de uma entidade nacional com bastante enraizamento e disposição para tocar as lutas, e nem por fora dessa entidade também essa articulação. E é nesse sentido que a gente queria fechar esse início do debate saudando essa articulação aqui, né? Para a gente é bastante importante avançar cada vez mais nesse contato com as outras APGs, com os outros movimentos de pós-graduação nas outras universidades, para que, quem sabe, daqui a gente consiga avançar para uma articulação das lutas que a nossa própria força dê conta de avançar, né? E não fique dependente tanto de disposição ou de linha política que venha de cima. É isso. Muito obrigada, João, pela sua contribuição. Bom, agora eu gostaria de falar um pouco também sobre a história da APG ou EPG. Também vou falar rapidamente.
para fechar os 15 minutos. E vou fazendo uma estrutura de tópicos também, começando pela nossa fundação. A nossa APG ela não é muito antiga, relativamente jovem. Ela foi fundada em 2011 também. Mas a primeira gestão oficial que começou a atuar foi em 2016. E essa gestão tinha como principal objetivo a regularização da APG em cartório e a divulgação da APG sobre qual que era a atuação dela dentro da pós-graduação. Porque ainda não se conhecia muito bem qual que era a função, o que uma APG fazia, né, em relação aos pós-graduandos. Então, com esse objetivo de divulgar, eles organizaram um seminário para tratar de uma maneira geral sobre a questão da pós-graduação, né, a nível nacional, estadual e local. E foi basicamente isso, essa gestão. Nos próximos anos, houve bastante dificuldade para conseguir mobilizar pessoas que tivessem interessadas a participar da APG. Inclusive, a gente não tinha também muita ideia assim, dessa história. E pesquisando com o pessoal das gestões anteriores, eles falaram bastante que essa questão da articulação é um ponto bem importante assim, que eles passavam. Então, desde de 2016, houveram 4 gestões, a que eu estou é a 4ª. E o que a gente faz atualmente, a gente pode ver que evoluiu bastante, que a gente tem uma certa visibilidade entre os pós-graduandos, a gente conseguiu atingir isso, as pessoas conhecem. E a gente também conseguiu, dentro e fora da universidade, ocupar vários espaços, né? O que eu posso citar dentro da universidade é que a gente tem duas cadeiras de participação dentro da comissão de pós-graduação, que é o órgão que delibera, né, sobre ações e ideias em relação à pós-graduação como um todo, né, todos os programas de pós-graduação da UEPG. E a gente teve uma grande participação também na comissão universitária, que ela foi instaurada agora, durante a pandemia, né, para que tivessem deliberações e discussões em relação a como implementar as atividades nesse período, né. Isso, como a UEPG ela não tem um calendário diferenciado para a pós-graduação, essa comissão envolvia todos, né, tanto a graduação quanto a pós-graduação. E a gente conseguiu, através das reuniões, ter uma voz e participar da redação da proposta que foi redigida, né, sobre as ações que seriam feitas nessa pandemia. Em relação a essas participações que a gente teve nas representações dentro da universidade, a gente percebeu bastante dificuldade, assim, principalmente em relação às informações. Eu também faço parte da comissão, ocupo uma das cadeiras da comissão de pós-graduação, e a gente percebe que a gente fica bem a par, assim, das informações, e que o quanto é importante, a partir disso, a gente conclui que é muito importante a gente ressaltar que a gente precisa estar nesses lugares, e que a gente precisa da voz, né, dos estudantes, e sempre estar ressaltando isso, né? A importância da gente ocupar esses espaços. E fora da comunidade acadêmica, a gente atuou, como a Flávia citou já, do Tsunami da Educação, que foram os atos de 15 e 30 de março. A gente atuou na organização deles, juntamente com o DCE e com os sindicatos, para defender a educação e contra o corte das verbas das universidades, né? Houve também uma organização para divulgar as pesquisas, para que a gente possa ressaltar, né, a função social da universidade, que é aproximar a universidade da população, que foi uma divulgação das pesquisas através de banners e outros meios de divulgação no calçadão de Ponta Grossa, que é um ponto muito movimentado, passa gente toda hora lá. E os estudantes se mobilizaram para ir até lá e expor as pesquisas e os trabalhos desenvolvidos dentro da universidade com o objetivo de aproximar a população. E o que a gente busca sempre, como uma forma também de ressaltar a democracia e defender isso sempre, é
conversar com os estudantes e mostrar para eles a importância da gente ocupar esse lugar, da gente ter conhecimento sobre o que se passa pela universidade, sobre o que se passa em relação ao governo, né? Porque eu, principalmente que sou do programa de pós-graduação de agronomia, né, percebo bastante que a gente tem uma formação muito produtivista, desde a graduação, que a gente realmente nunca é instigado a pensar como um corpo político. A gente sempre é pensado em se enxergar como mão de obra, basicamente. Então, dentro da UPG, é sempre muito importante a gente estar ressaltando a importância da participação dos alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação, nesses meios, né, de representação e de buscar esse interesse por saber, né, das representações. Bom, basicamente é isso, a nossa história e a nossa defesa da democracia dentro da universidade. Eu queria agradecer a todos vocês pelas suas contribuições. Sempre muito bom a gente ter contato, né? Saber que às vezes a gente não é só a gente que passa por esses problemas, e ter uma ideia geral, assim, sobre como funciona as universidades e as pós-graduações em outras regiões, né? E ver o quanto isso é diverso. Bom, agora a gente vai abrir para a participação do público. O Felipe vai colocar aí as perguntas, se tiver. Bom, então vamos lá. Acho que está todo mundo vendo na tela. Teve alguma pergunta, Felipe? Para o pessoal? Teve o pessoal participando no chat. Então, gente, já que a gente não teve nenhuma pergunta, então eu gostaria de saber se vocês têm mais alguma consideração para fazer. Eu deixo a palavra aberta, se alguém quiser falar mais alguma coisa, contribuir, sobre como foi a sua experiência nessa live. Pode falar, João. Aline, eu acho que, não sei se tu viu, mas teve perguntas sim. Elas apareceram aqui embaixo na tela. Alguns foram mais saudando, né, e outros foram perguntas mesmo. Eu acho que a gente pode dar um minutinho aqui pra gente ler elas com calma e talvez fazer uma rodada de respostas. O que vocês acham? Ah, bem colocado, João. Desculpe, eu não tinha visto. Eu concordo super. Acho que é tranquilo fazer assim. Então a gente lê e podemos começar a responder já. Podem ficar livres aí, quem quiser responder a pergunta. Posso iniciar? Eu anotei as duas aqui. A primeira do Luiz, ele fala da importância, né, dessa produção de pesquisa, enfim, em torno da pós-graduação. Eu problematizei as mesmas questões, Luiz, porque muitas coisas a gente encontrou sobre o histórico específico da PG URGS, né? Nós não encontramos muitos relatos, mas não encontramos nada de pesquisa, basicamente. Em vários documentos históricos, em períodos democráticos, da redemocratização, críticas a governos passados, as pessoas citavam a PG, mas de fato não tinha nada concretizado sobre isso. A nossa ideia é poder compilar um pouco mais, pegar mais alguns relatos de professores, principalmente do período da fundação da PG URGS, né? E lançar, inclusive, como uma nota, enfim, no jornal, alguma coisa que fique como um documento histórico, porque a gente mesmo se deu conta que, para além da história oral, digamos, a gente não tem muitos materiais além do regimento. E sobre a pergunta que, não sei quem foi outra pessoa, a PG da UFSM colocou da mobilização, acho que é uma pergunta fundamental, porque lá na PG a gente se preocupa muito para não construir uma relação de prestação de serviço com os estudantes, né? Como a gente faz confecção de carteirinhas do TRI e agora das outras carteirinhas para aquele desconto, né, por uma política de finanças, a gente preza muito para não estabelecer essa relação com os estudantes, porque muitos deles acabavam chegando em função
de carteirinhas ou de coisas mais imediatas. Alguém comentou aqui da conjuntura e do perfil dos estudantes, isso realmente, de final de 2016 para cá, a questão da pós-graduação tem se tornado a nível nacional mais chamativa, assim, que os estudantes têm sentido na própria materialidade questões muito preocupantes, né? Inclusive, várias pautas sejam antigas do movimento da pós-graduação, mas agora a possibilidade de perder a qualquer momento a bolsa, de não ter uma política firme sobre a pós-graduação, faz com que muitos estudantes tenham se aproximado de nós, da PGU. Em função da pandemia, a gente ficou com muito receio de como fazer grandes assembleias ou os fóruns, né? Mas, pelo contrário, por essa conjuntura, os estudantes têm participado ainda mais nessas atividades à distância que a gente tem feito. E uma outra coisa interessante também, eu acho que é a articulação com as outras entidades, né? Ali na UBS a gente tem uma boa relação com os sindicatos, com o DCE, daí a gente consegue fazer uma frente maior, inclusive dentro do consumo, alinhando algumas pautas, alguns debates, em torno de que URGS e que universidade a gente tem pautando. Eu acho que isso é bastante interessante também, além do caráter agitativo, quase que jornalístico, que a gente usa pelas redes, né? A UFSM faz muito bem isso também, a UFSC. Acho que é bastante importante a gente colocar uma nota da reunião de tal conselho que aconteceu, enfim, porque isso também dá uma organicidade com a nossa base, que a nossa preocupação maior é ter uma relação orgânica com a base dos estudantes. Muitos programas são quase que auto-organizados, como educação, administração, mas tem outros programas ainda, que são aqueles casos de um RD ou um RD indicado pelo professor, então é bastante complexo. A gente avalia que a representação, que a articulação docente ela ampliou muito, mas ainda nós temos muito a caminhar. Obrigada, Vanessa. Agora eu passo a palavra para a Flávia, por favor. Oi, pessoal. Acho que sobre as questões colocadas, né? O Luiz falou sobre memória do movimento estudantil. A gente tem se dedicado, né, a fazer essa organização, tanto de arquivo, levantamento, né, de documentação. A gente tem um levantamento dos arquivos que tem documentação sobre o movimento estudantil. E todo o material que é encontrado, a UFV agora acabou de fazer um levantamento grande de material. A gente trabalha, né, com um instituto de memória que nos ajuda nesse resgate, né, no arquivo, no tratamento desses dados também, para que a gente possa produzir materiais, né? De tempos em tempos, a NPG produz livros, produz material relativos a essa memória, e eu acho que isso aqui é absolutamente fundamental para a gente conseguir pensar, né, nossa história como um instrumento para pensar o futuro, né? E também a nossa atuação presente. Então, esse trabalho de memória é um trabalho que a gente tem alguma dedicação, né? Não é não tem como se diz, não é um carro-chefe, digamos assim, né? Mas a gente tem um trabalho mínimo de memória, assim, né? Pelo menos de preservação de materiais. Isso aqui eu acho que é absolutamente fundamental, ainda mais nos tempos atuais, né? Que você tem novos elementos postos, como que você faz a memória digital, né? Tudo muito não é mais impresso, né? Tem muita coisa que não é mais impressa, então também o trabalho de memória na atualidade coloca novos desafios e a gente tem buscado atuar nesse campo, né? Com todas as limitações, mas tem buscado atuar nesse campo. Então, quem tiver documentação, quiser compartilhar, quiser inclusive enviar para preservar esse material, porque às vezes é isso, as APGs às vezes não tem sede, não tem onde guardar, fica na mão de indivíduos, então entre em contato com a gente para a gente ajudar a contribuir nesse trabalho de preservação.
Sobre o debate sobre a mobilização, né, gente? Eu acho que isso aqui é absolutamente fundamental, assim, porque o João falou sobre uma assembleia de 400 pessoas, não foi? Na UFSC. Mas, assim, assembleias como essas aconteceram no Brasil inteiro, na pós-graduação, né? A Unicamp foram 600, a assembleia de pós-graduandos, mais de 300 estudantes na USP, o FRJ, Nordeste, o FMG. Então, você teve um processo de mobilização no Brasil inteiro, diante não só dos cortes, eu acho que foi uma catarse, um conjunto de elementos, né? Porque você já vinha do debate sobre cortes desde 2018, que foi uma carta que lançou a possibilidade da CAPES não pagar, não chegar até o final do ano, o CNPq já tinha esse problema. Isso aqui foi fruto também da própria atuação da NPG nos espaços da CAPES, e aí denunciou para a sociedade a importância das bolsas e que se houvesse corte, o que traria de prejuízo. Você já teve uma grande onda de mobilização em 2018, dali, inclusive, muitas APGs foram organizadas no Brasil inteiro. 2018 foi um ano muito importante de organização de APGs. No final do ano, enfim, você teve um processo ali de mobilização, né, para assegurar as bolsas, tanto do CNPq quanto da CAPES, um ano de muita instabilidade, e 2019 foi o anúncio efetivo de corte, né, o corte de bolsa, e nas universidades, junto do Futurice, que já era uma agenda, né, que permeou o ano inteiro e permanece, mas eu acho que a nossa atuação nos conselhos universitários no Brasil inteiro deram conta, assim, de colocar um freio importante nessa agenda, né, ou pelo menos ela não conseguiu deslanchar dentro do governo, né, como poderia ter feito. O Weintraub enviou para o Congresso Nacional e continua paralisado lá, e tem toda uma articulação hoje, né, uma atuação junto aos deputados, às frentes parlamentares ligadas à educação, para que a gente consiga fazer com que essa pauta não avance, né? Mas, o ano passado, esse tema das mobilizações, né, o mês de maio foi muito importante, né? O ano do tsunami da educação, foi o mês do tsunami da educação, milhares e milhares e milhares de pessoas nas ruas fazendo a luta da educação contra os cortes, e durante o ano a gente teve um conjunto de iniciativas, né? E a greve da UFSC, ela foi parte, né? Foi uma dessas iniciativas que aconteceram no Brasil inteiro, mas foi mobilizada uma greve de 2 dias do movimento educacional e da comunidade científica, né? Das entidades vinculadas à comunidade científica. Quero lembrar que teve um debate muito grande sobre o tema da greve, porque todo o discurso do Weintraub foi um discurso construído em torno de distorcer para a sociedade o papel da universidade. O Weintraub, ele representa o que a gente tem chamado de guerra cultural ideológica, um instrumento de guerra cultural ideológica junto com o gabinete do ódio da comunicação. Não é à toa que o Weintraub saiu fugido do Brasil, porque ele foi arrolado no inquérito de fake news e o MEC ele é parte desse processo. E então o MEC ele faz parte desse instrumento que foi construído e a universidade virou alvo, os pesquisadores, alunos, professores, cientistas viraram inimigos da nação. E naquele momento, a principal discussão na comunidade acadêmica, que via a ciência sendo atacada, as bolsas sendo cortadas, era a necessidade da sociedade compreender a importância da universidade e da produção científica. Tanto que uma das chaves mais importantes que a gente teve naquele momento foi justamente fazer divulgação científica. Foi ir para as ruas, demonstrar nossos trabalhos, fazer toda semana na Paulista demonstração de trabalhos, apresentação de trabalhos de pesquisadores, né? Porque a divulgação científica ela passou a ser estratégica para as pessoas compreenderem qual é o nosso papel. Isso que o Covid está fazendo agora. A ciência, para a sociedade, virou a grande chave para as pessoas poderem viver em paz. Todo mundo está em busca, está à espera da vacina. E quem pode proporcionar isso é a ciência. Então está mais fácil, inclusive, hoje falar da ciência do que estava no ano dos cortes, né?
E aí, qual foi a discussão que se deu em todo o país? Porque uma assembleia de 600 pessoas na Unicamp, uma assembleia de 300 pessoas na USP, não tem a ver com direção, não tem a ver com a opinião da NPG, tem a ver com o debate que foi travado em cada uma dessas universidades e possivelmente a UEPG, possivelmente a URGS, possivelmente a UEM, todas as APG viveram isso. Que era o quê? O debate sobre se esvazia ou não a universidade. Qual é a forma de mobilização que a gente não deixe transparecer para a sociedade, que aqui é o que o Weintraub falava, né? Então, como que você faz essa discussão? Em nenhum momento teve desmobilização, pelo contrário, teve muita mobilização e teve muita mobilização induzida, inclusive pelas entidades nacionais, inclusive pelo INPG. O dia 15 de maio foi convocado pelas entidades, o dia 30 de maio foi convocado pelas entidades e todas as outras mobilizações que teve desde então. Então, a discussão passava justamente por perceber qual era a forma de luta. Eu conversei com várias pessoas da UFSC, inclusive da PG, sobre os desafios que tinha aí. O caminho não necessariamente passava por você ter a greve no país inteiro, porque as universidades correspondiam a debates e realidades diferentes. Entende? Então, esse debate, inclusive, ele foi feito nas assembleias. Todo lugar teve gente que pautava a greve. Em todo lugar teve esse debate e teve a superação desse debate. A UFSC, ela aconteceu numa peculiaridade. Importante, inclusive, a gente estudar a peculiaridade da UFSC, porque ela tirou uma greve no momento que estava uma universidade muito sentida. Teve a morte do reitor Cancelier, né? Onde o movimento estudantil, inclusive, no início foi contra ele. Entende? Então, assim, a universidade passou por um trauma e aquilo ali acabou sendo, né? Foi um processo que a UFSC viveu. Agora, isso aqui não era a chave no momento para o movimento no Brasil inteiro, porque naquele momento o debate era: vamos ocupar a universidade, precisamos produzir muito, não podemos parar. E em todas as greves de professores foi rechaçada a greve. Não foi um problema só na pós-graduação, isso foi debatido na graduação, foi debatido entre professores, foi debatido entre funcionários. Então, aqui, eu estou lembrando qual foi a realidade naquele momento do debate, porque senão vira esse debate reduzido. Então, assim, o que aconteceu na UFSC, inclusive, é para a gente entender o que aconteceu. Eu procurei várias pessoas, inclusive, para entender o que aconteceu. Eu estava recém-parida, né? Eu tinha acabado de nascer minha bebê, eu não consegui ir na UFSC. Eu não foi porque eu não pude, porque eu estava em licença maternidade, né? Exercendo o meu direito à licença maternidade. E não pude ir, não fui por isso. Agora, teria um prazer muito grande, porque eu acho que toda mobilização, ela precisa ser olhada com atenção e ela precisa ser estimulada. Em nenhum momento teve intenção de desestimular a mobilização em lugar nenhum. Mas era importante que a UFSC não tirasse a realidade da UFSC para o Brasil inteiro. Entende? Essa consulta foi feita, foi debatida com os estudantes. Foi debatida em assembleia. E as assembleias, autonomamente, soberanamente, decidiram sobre o que fazer. Ninguém foi aí dizer que não podia ter greve ou não... Entende? Não teve uma deliberação da entidade nacional para dizer: ai, meu Deus, não pode ter greve. Muito pelo contrário. A gente tirou, inclusive, paralisação nacional dos pós-graduandos, que virou um dia nacional de paralisação da educação. Que foi, e aí, né, foram 2 dias. Porque esse era o acúmulo geral. A gente não pode sair à frente e as pessoas não acompanharem. Entende? O conjunto do movimento não acompanhar e aí a entidade nacional ficar deslegitimada. Então, assim, as mobilizações elas aconteceram no país inteiro. Todo mundo, inclusive, se solidarizou com o movimento na UFSC. Todo mundo solidarizou com o movimento estudantil. Eu acho que foi um momento bonito aqui da nossa história. Eu acho que é um momento que merece entrar para as páginas da nossa história, que foi o ano de 2019, e a resistência que essa luta tem travado e que levou à derrota do Weintraub, gente. A derrota do Weintraub, ela foi uma derrota do movimento, foi impressa, né, pelo movimento educacional de conjunto, pelo movimento científico, pelas forças progressistas do país.
né? A gente não pode ignorar, foi uma vitória. Agora, a gente não se ilude de achar que a linha do MEC vai mudar, é óbvio que não vai mudar, porque diante do governo Bolsonaro não tem como ser diferente, mas a nossa resistência, ela fica mais forte, ela fica fortalecida, a gente derrotou o Weintraub, ele saiu do jeito que saiu, ele foi para fora do país escondido, foragido, ele é um foragido no Brasil. Então, assim, isso foi uma vitória nossa. Dizer que não foi uma vitória significa, inclusive, dizer que a nossa luta não valeu nada. Né? Então, a gente tem que comemorar, sim, e dizer, porque o próximo ministro vai ter também dificuldade, vai enfrentar essa resistência, não vai passar os ataques à educação, não vai passar os ataques à pós-graduação. Né? E a gente tem feito esse enfrentamento de frente. De frente. Olha o que foi o movimento até agora sobre a questão da distribuição de bolsas. A gente até agora foi derrotado, mas várias lutas a gente é derrotado e depois ganha, né? Ou a gente é derrotado, mas ganha outra. Né? Nós fomos vitoriosos até aqui com a resistência ao Futurice, ou não é verdade? A gente foi vitorioso no adiamento do Enem, foi vitorioso em várias agendas. Então, assim, gente, é até uma injustiça. É uma tentativa, eu acho, ilegítima de deslegitimar o movimento. Eu acho que não tem nem não tem respaldo, sabe? Porque não é concreto, não corresponde à realidade, sabe? E a gente teve muito respeito pelo movimento na UFSC, como tem muito respeito por todos os movimentos em todas as universidades que foram tocadas até aqui. Com isso eu concluo, gente. Vocês viram aqui, eu já dei um pouco de mamar para a Aurora, mas eu vou precisar sair, porque, como eu avisei no início do debate, esse é um horário difícil, é um horário que ela dorme, então ela já está postergando. 7 horas é o horário dela, 7 horas ela estava aqui mamando e está me esperando. Então, assim, eu quero muito agradecer. Esse movimento de APGs é completamente estimulado, abraçado e pela ANPG, né? Eu faço parte de uma APG, inclusive, a gente já fez vários encontros de RDs, faço parte também lá, junto com a turma das APGs paulistas, que foi onde começou essa articulação de APGs. Então, assim, existem APGs organizadas em todo o Sudeste, né, em Minas, no Rio, então, no Sul. Então, é muito importante que a gente tenha essa articulação para a gente fortalecer essa luta, a luta dos pós-graduandos brasileiros, para a gente ter visibilidade, para a gente ter vitórias concretas e fazer as pessoas acreditarem, porque eu acho que está todo mundo em casa muito desesperançoso, né? Porque a gente chegou a 50 mil mortos, gente. É uma coisa assim, triste, é muito triste. Mas a gente não pode desanimar. E a política é uma forma também de exercer solidariedade, é uma forma de acolher as pessoas que não sabem como atuar. E eu acho que o nosso desafio não é brigar entre a gente, o nosso desafio é construir unidade de toda a classe trabalhadora, de todos os pós-graduandos brasileiros, que são os operários da pesquisa no Brasil, entendeu? Porque é assim que a gente pode derrotar esse governo, criar cisão, criar divisão, criar celeumas, eu acho que é o caminho da derrota, e é irresponsável a gente dar força ao que divide ou criar falsas polêmicas quando a gente precisa jogar o movimento para o alto, quando a gente precisa construir um ambiente de unidade. Então, assim, gente, eu quero muito agradecer. João, Elisandro, eu não vou conseguir ouvir vocês aqui agora, mas, assim, eu vou ouvir depois. Se tiver algum questionamento depois que surja, eu respondo por mensagem, como vocês acharem melhor. Mas eu quero muito me desculpar, mas eu preciso muito sair, tá bom, gente? Então, obrigada. Boa noite a todos. Parabéns aí pelo movimento conjunto das APGs do Sul. Forte abraço, pessoal. Valeu, Flávia. Muito obrigada pelas suas colocações. Então, gente, a gente já está com um horário avançadinho. Queria pedir se vocês quisessem fazer as considerações finais, para a gente aí se encaminhando para o final.
Aí eu deixo a palavra aberta se alguém quiser, senão eu já vou finalizar. Tá, no caso... Oi. Pode ir, João. Pode, João. Desculpa, eu e o Elisandro, um olhando para o outro, quem que ia, eu fui mais rápido. Primeiro pedir desculpa para as intérpretes, porque a gente não leu as perguntas, e aí o pessoal avisou a gente agora que ficou difícil, né, para elas interpretarem as perguntas. Por questão de tempo, acho que eu não vou retomar todas elas aqui, mas pelo sentido das respostas que a gente está dando, eu acho que deu para entender a pergunta, né? Uma é sobre como manter a história, né, do movimento estudantil da pós, a outra é sobre as formas de mobilização, os métodos, e uma terceira, que ninguém comentou, mas é sobre a luta pelos currículos, para além das ações afirmativas. Eu queria responder elas brevemente, se puder. Primeiro sobre a história, né? É bem interessante essa provocação que o Luiz nos faz, de que as APGs façam esse cuidado com o registro histórico e que estimulem pesquisas sobre o nosso movimento, né? O Luiz é lá da minha universidade e é um pesquisador da história do movimento estudantil. Quando o Luiz estava na APG com a gente, inclusive tentamos conseguir um estudante que estava interessado em mergulhar num arquivo que a gente tem. No final, a pesquisa acabou não andando, mas foi uma tentativa que a gente fez. Eu acho que é importante dizer que, para ter o histórico, ajuda muito ter uma sede, né, para ter um arquivo ali guardado, mesmo que fique lá jogado, uma hora alguém consegue acessar, que é o nosso caso aqui na UFSC. A gente não costuma abrir, mas sabe que está lá. E também o site, né, a Flávia falou disso, né, de que muitas das nossas ações hoje estão registradas no meio digital. A PG da UFSC conseguiu ter um site vivo aí, pelo menos desde 2011, tem informação lá. Então, se alguém estiver assistindo e quiser fazer uma pesquisa sobre a história do movimento na pós da UFSC, tem bastante material para procurar. Sobre a pergunta das ações afirmativas e do currículo, eu concordo com o comentário da PG-UFSM, de que há outras lutas para além da necessidade das ações afirmativas para mudar a pós-graduação, mas eu acho que uma coisa não sobrepõe a outra, né? Independente do nível de disputa que a gente consegue fazer sobre o currículo, a gente precisa mudar o perfil do pós-graduando, né? Abrir o espaço da pós-graduação para os setores historicamente expulsos da universidade, né? Não recebidos nesse espaço, que são os quilombolas, os estudantes negras e negros, os indígenas, também os estudantes trans, imigrantes e com deficiência. A gente tem tratado aqui, tentando ampliar um pouco as categorias das ações afirmativas. Mas o que a gente sabe é que a mudança do perfil do estudante acaba trazendo também a mudança do currículo, né? Quando a gente traz novos sujeitos com uma outra realidade social, isso necessariamente muda as pesquisas que são feitas, muda os questionamentos dentro de cada sala de aula, né? Quem que vai fazer o questionamento dentro da sala de aula de onde estão os intelectuais negras e negros no currículo da disciplina? Claro, os brancos podem fazer também, devem fazer, mas o que a gente viu nos últimos 10 anos na universidade é que quando os estudantes negros entram, eles fazem essa transformação do próprio sentido da universidade, né? E aí, só sobre mobilização, eu gostei bastante do que a Vanessa falou, de a gente não entender a entidade como uma prestadora de serviços. Isso é uma preocupação que a gente tem aqui também, porque a entidade, ela tem que ser, na verdade, uma agregadora das lutas, né? A gente recebe muito e-mail, né? Eu tive um problema de assédio, tive um problema porque a pós-graduação não quer validar um documento meu. Enfim, problemas pequenos, né? Que, na verdade, são problemas gerais que eles aparecem individualmente. E a gente tem sempre pensado que o nosso papel é
colocar os meios e as informações que a APG tem para fomentar a luta, assim. Então, por exemplo, aqui em Santa Catarina, a nossa agência de fomento, que chama FAPESC, ela não permitiu a prorrogação das bolsas, ao contrário do que fez o CNPq e CAPES. E aí a gente poderia, claro, tentar fazer uma resposta judicial para isso, uma resposta talvez por um meio burocrático, uma reunião com o presidente da FAPESC, mas para a gente é sempre importante tentar lidar com os problemas apontando para a organização popular, para a organização estudantil. Então a primeira coisa que a gente pensa é, vamos criar um grupo de WhatsApp dos bolsistas FAPESC. Vamos usar uma ferramenta que a gente tem, que é conseguir mandar e-mail para os 14 mil pós-graduandos da UFSC, chamando uma reunião. Teve que ser uma reunião online, mas foi uma reunião, porque a gente cria um esboço de organização popular, organização estudantil. E acho que isso que vai fazendo a diferença aos poucos, né? A entidade vai ganhando uma presença viva e ela acaba sendo lembrada, ela acaba sendo esse fermento que estimula o crescimento da luta, né? Pelo menos em termos de perspectiva é isso. A Flávia comentou várias coisas sobre a UFSC, né? Eu não quero tomar muito espaço aqui para fazer um grande debate estratégico sobre a situação da greve da UFSC 2019, porque eu acho que não é... Talvez valeria até um tema de uma live específica, mas é no mínimo importante, assim, eu responder algumas coisas, que a gente não avalia que a mobilização na UFSC foi tão forte por conta da morte do reitor Cancellier. Na verdade, foram elementos distantes no tempo, né? Com certeza, a perseguição judicial que ele sofreu impactou muito a universidade no episódio do suicídio dele, e mobilizou ações, mas a greve de 2019 foi puxada essencialmente pela preocupação com o futuro e com os cortes de verba da universidade, assim. Esse foi o fato político, foi o medo de ficar sem RU que fez talvez 4, 5 mil estudantes ir numa assembleia geral da UFSC, 500, 400 estudantes ir numa assembleia de pós-graduandos. Então foi isso. E o debate das táticas é sempre importante, né? Se era momento de fazer greve ou não. Mas eu acho que eu queria sair no mínimo daqui dizendo que a greve ela não impede outras ações, né? Então a gente trabalha com uma multiplicidade de táticas. A gente também fez ações de divulgação científica aqui. Pegou os trabalhos dos pós-graduandos e foi nas periferias de Florianópolis tentar mostrar que a universidade tem função social, porque muitas vezes não tem, né? Muitas vezes as pesquisas acabam funcionando só para um desenvolvimento econômico do país, que é um projeto de nação, mas que é das elites. Então, ao mesmo tempo que a gente faz essa crítica de que ciência é produzida, a gente fez esse papel durante a própria greve, que é um mecanismo que a gente deu de mais força, né? A greve é uma das ações mais importantes, com um papel histórico que teve, e foi nesse sentido que fez falta, né? Uma articulação nacional que tentasse enraizar a proposta da greve, de ações mais radicais, para, enfim, quem sabe a gente teria derrubado o Weintraub em 2019, né? E vários dos ataques péssimos que a gente sofreu esse ano não teriam sofrido se a gente tivesse conseguido avançar a luta naquele momento. E eu encerro por aqui. Agradecer a presença de todo mundo que está assistindo e debatendo com a gente. Obrigada, João. Bom, eu vou pedir pro Elisandro, que se inscreveu da última vez, para ser um tanto conciso na sua fala, porque a gente tem um compromisso com as intérpretes de terminar. Então, por favor, Elisandro. Bem, primeiro agradecer a todo mundo que participou, né? João, Vanessa, a Aline e a Flávia. Agradecer em nome da nossa associação de pós, que apesar de nova já teve alguns impactos aí. Por exemplo, 2 semanas atrás teve um projeto ali, um pequeno equívoco, digamos assim, da reitoria com relação a algumas medidas, e a gente se posicionou e teve uma boa recepção. A gente está articulando tudo para
para institucionalizar o movimento, dar um espaço dentro da universidade mesmo para os pós-graduandos. E acho que parte disso também é dialogar com os projetos dessas instituições, das associações que já são mais tradicionais e que têm uma representatividade mais bem formulada. Eu só queria fazer um comentário sobre as duas perguntas ali. Primeiro, da colocação sobre os arquivos. A gente ainda não conseguiu estabelecer muito bem aqui, né, na UEM, um local físico, mas está na luta para isso. E eu achei interessante porque eu fui pesquisar agora essa semana e descobri que tem toda uma historiografia sobre as universidades paranaenses e sobre o movimento estudantil no Paraná. Foi uma coisa que eu imaginava, que existiam algumas publicações, mas não sabia que tinha um corpo já fundamentado de fontes e algumas produções de dissertações com relação a isso. E com relação à questão das ações curriculares, né, etc., nesse momento, pelo menos aqui, a gente tem pensado mais no sentido de articular todas as pós-graduações da população muito fragmentadas, né, uma quase não dialoga com a outra, com relação a medidas, a adoção de certos procedimentos. Então, acho que a APG vai tentar cumprir esse papel de articular essas discussões e até formular um projeto, parte de um projeto de universidade, né, que também é fundamental para pensar isso, dessa inclusão, porque acho que isso também é importante quando se considera a inclusão na universidade. E agradeço novamente a oportunidade de poder apresentar a nossa associação, a história da nossa associação de pós. Muito obrigada, Lisandro. Obrigada, gente. Queria agradecer, principalmente vocês, por esse debate valoroso. Foi muito bom. Achei muito interessante conhecer um pouco mais sobre as outras universidades. Obrigada também a quem nos assistiu, fez perguntas. E eu queria ressaltar que a nossa próxima live é no dia 6 de julho. Quem quiser acompanhar, vai ser sobre pós-graduação e trabalho. E também ressaltar que essa gravação da live que aconteceu agora vai ficar disponível na nossa página do Facebook, da APG UEPG, e também logo vai estar no nosso canal do YouTube, que é a Associação de Pós-Graduandos da UEPG. Vocês podem conferir lá depois. Muito obrigada, gente. Tenham uma boa noite e a nossa live fica por aqui. Até mais!